Nós estamos de volta com o Jogo do Poder, recebendo o ex-prefeito, o atual vereador César Maia, contando com a participação do jornalista Aziz Filho, que deixou uma pergunta. Aziz, repete rapidamente para o prefeito a pergunta que Quando você a gente deixou estava falando no sobre anterior. previdência, né? Previdência dos servidores, que é uma situação aí que tem levantado muita polêmica, porque diminuiu os ativos da Previdência e os servidores do Rio são, se eu não me engano, me corrija, um dos poucos do país que não contribuem para a sua previdência depois de aposentados. E um dos responsáveis por essa luta para proteger os servidores dessa contribuição é o César Maia. Eu perguntei para ele se ele acha que é possível manter essa isenção diante dessa crise, diante da falta de verbas do país, do estado do Rio, ou se isso deve ser revisto, ou o senhor admite que isso deva ser revisto? Não, eu acho que é perfeitamente possível, até porque se trata de uma questão também de caráter social. As pessoas mais velhas são as que mais precisam de recursos para o médico, né, para a parte de medicamentos, problemas de cirurgia que possam ter, a sua alimentação. Então, acho que você entrar naquele momento, em função do início da crise da Previdência, tributando logo o aposentado, ruim. Mais ainda. Você acha que dá para chegar a esse equilíbrio atuarial prescindindo da contribuição dos aposentados? Quer dizer, é possível isso? Quer dizer, obviamente que socialmente ninguém discute, quer dizer, que vai sobretaxar os aposentados nessa altura da vida. Paga a conta, quer dizer, né? Como a questão é saber, é possível fechar essa conta prescindindo desse recurso? Cada um na minha coerência. Eu sou vereador, conheço bem a prefeitura. Quando a gente fala em 14%, você tem que levar em conta que na hora que você tirou a contribuição, quem está na faixa do imposto de renda está pagando mais. Quando você tem mais recurso, você gasta esse recurso, volta para os cofres do Tesouro na forma de tributos. Então não são 14% secos. Mas, de qualquer maneira, para ser coerente, eu fiz uma emenda ao orçamento, dizendo que as receitas da dívida ativa, que alcançam aí na casa de uns 300 milhões por ano, ficam vinculadas ao sistema previdenciário, não podem ser tocadas até que se recupere as reservas líquidas que se tinha em 2008, que eram alguma coisa na casa de 2 bilhões de reais. O prefeito Eduardo Paes disse aqui nesse programa que não tinha nenhum problema, que ele trocou as reservas líquidas por reservas em imóveis, que, portanto, são também de valor expressivo, que esses imóveis dão lastro à Previdência. O senhor discorda disso? Eu discordo. Ele vendeu muita coisa, né? E continua vendendo. Outro dia o Crivella estava reclamando que a prefeitura virou uma instituição imobiliária, vendendo as coisas todas. Não trocou. Agora, a prefeitura, o que ele diz, e é verdade, né, que não houve mudança do ponto de vista atuarial a longo prazo, né? E eu digo, ele perdeu o que ele tinha de reserva líquida a curto prazo. Então ele faz o desconto do empregador, o desconto do empregado, paga o aposentado, o pensionista, mas quando falta alguma coisa, está faltando, aí ele tem que agregar com o recurso do Tesouro. Bem, se tem que agregar com o recurso do Tesouro, por que não ter uma receita constante, que é essa que eu propus na emenda ao orçamento, para que não se tenha susto? Prefeito, falando um pouco de política, como é que se ouviu dois fatos importantes ocorridos nos últimos 15 dias? A prisão do ex-governador Sérgio Cabral e a prisão também, agora já solto, do ex-governador Garotinho. Isso trouxe algum choque? O senhor ficou surpreso com esses fatos? E qual é a análise que o senhor faz? Eu ia fazer essa pergunta também, Ricardo, mas assim, puxando para um lado assim, mais pessoal, porque o senhor em vários momentos teve de adversário. Não me lembro se o senhor esteve junto com o Cabral em alguns momentos, mas enfim, vocês viveram o mesmo período político durante muito tempo. Qual é a sensação que o senhor teve, aí mais para o lado pessoal mesmo, ao ver a cena, a saber da prisão dele, assim, é de raiva, é de punição, é de pena, é de desprezo? Qual é a sensação que se tem? Porque é a primeira vez, né, que isso acontece. Talvez seja um defeito, mas eu olho os fatos políticos procurando entendê-los, entender a sua lógica, como se eu fosse um analista político e tal. Eu faço sempre isso. É claro que quando o governador Sérgio Cabral é preso, eu levei um choque. E em seguida, quando as informações foram distribuídas, né, questão de desvio de recursos, etc., sim. Aí eu disse, bem, aí você tem uma prisão que se justifica. E eu fiquei pensando lá em casa, sabe, Ricardo, em que momento que houve essa descontinuidade, essa ruptura? A minha opinião foi na queda do helicóptero. Descontinuidade do... Ruptura. Da liderança dele. Enfim, do envolvimento dele. Queda do helicóptero. Naquele momento, a queda do helicóptero,
morreu a esposa do Cavendish. Cavendish. A irmã também. Morreu o neto do Zé Luiz Magalhães Lins. Sim, sim. E ficou enraivecido com aquilo, disse, isso não vai ficar assim de jeito nenhum. Sim. Então, se passou a ter um ambiente completamente diferente. Aquela situação de folga do Sérgio Cabral, ela decresce a partir daquele momento. Mas isso do ponto de vista da opinião pública, né? A opinião pública viu naquilo ali Ponta do iceberg. uma ponta, né? Que começou a ser puxada e aí a imagem dele começou a ser desconstruída. E é isso que você está se referindo? Claro, quando a sogra pega o laptop da filha e entrega as fotografias que vão para a mão do garotinho do guardanapo, da festa do guardanapo, você tem uma bola de neves. O surpreendente é que ele, naquele momento, vamos dizer que esses fatos sejam fatos que venham de mais longe, né? E naquele momento ele não tenha entrado numa posição defensiva. Então, o caso do garotinho é diferente. O garotinho fez a sua tradicional e antiga política de clientela. Eu acho que não se justificava de forma nenhuma a prisão do garotinho, que ele tem que responder por isso. Se o Ministério Público identifica que há uma emissão adicional de cheque cidadão e ela é distribuída Às vésperas das eleições. Né? distribuída com fins eleitorais, Sim. etc., muito bem. Mas nada disso justifica. Que ele passou aquelas cenas. Ainda mais aquelas cenas chocantes da chocantes. transferência. Tanto que o TSE corrigiu. Agora, a despeito da correção, a despeito de tudo, quer dizer, há uma sensação junto à classe política de que o Judiciário e o Ministério Público estão adquirindo um protagonismo político no país sem igual. Não se tem notícia, na verdade, de coisas parecidas nos últimos tempos, na verdade. Há tempos atrás havia um certo pudor do magistrado em se pronunciar, ele só falava nos autos, havia esse respeito a esse rito processual. Hoje não, hoje os juízes dão entrevista, vão para a rua, defendem suas posições abertamente, assim como também os membros do Ministério Público. Essa semana a Câmara aprovou, em meio a mudanças na lei, com os 10 capítulos aí contra a corrupção, a lei de abuso de autoridade, que prevê também a punição de juízes e promotores, caso não venha praticar crimes como todos os mortais. Quer dizer, como é que o senhor viu esse fato e como é que o senhor vê essa posição bem clara de ativismo político assumido pelo Ministério Público e pelo Judiciário? Isso você tem uma referência, que passou a servir a muitos ministérios públicos, que é a Operação Mãos Limpas na Itália, que também passou a ter um enorme protagonismo. Então, e tem que se usar como referência, para ver nos prazos de que maneira que, enfim, a parte jurídica, o Ministério Público italiano foi se ajustando, foi se acomodando, e alguns dizem que esse processo que, na verdade, decaiu depois de algum tempo. Ali foi a referência. E tudo para poder se aprender. O fato é que, na medida que, isso está nos livros, na medida que os políticos eles entram no processo de fragilização, cresce o judiciário entra no vácuo. Se agiganta. Na política é isso, não há vácuo. Quem entra no vácuo? O Poder Executivo. Não tem jeito. Né? Veja bem, questões que deveriam ser analisadas pelo Congresso, como, por exemplo, a aprovação do aborto até o 3º mês de gestação, estão sendo deliberadas pelo Supremo Tribunal Federal. Ou seja, é também uma forma de, digamos, de ocupação de espaço, já que há um espaço que não está sendo ocupado pelos políticos, ou pelo menos os políticos estão deixando um pouco de lado. O Supremo legislar não é de hoje também, né? Eu me lembro no caso do piso do INSS, quando o ministro, na época, Nelson Jobim, ele achou que aquele piso era um piso insuficiente e aumentou, enfim, ele legislou ali naquele momento. Então isso sempre é um problema, um perigo, porque termina que o ministro fica exposto a uma decisão política e não ao corpo da lei. Acho que o fato é que esse protagonismo, ele não apenas ganhou visibilidade, como passaram a ser os grandes atores dos meios de comunicação. Você vê só a coincidência. A Câmara, por coincidência, estava votando aquele pacote das medidas anticorrupção, pela madrugada e tal, tudo isso que a gente acompanhou. Na verdade, o ponto foi a questão da questão da responsabilização de juízes. Do abuso de autoridade. Naquele mesmo dia, o jornal o Globo estava fazendo um enorme seminário com o juiz Sérgio Moro, que, por coincidência, hoje são 4 páginas. Então, a cobertura que o Globo deu de primeira página ao fato
ela é muito mais hoje. Hoje nós estamos no dia 20... Não, dia 1º de 1º, dia 1º. Hoje, 1º de junho, a capa da Folha de São Paulo não tem esse destaque Não todo. tem. A do Estado de São Paulo tem alguma coisa em cima, né? É. Ali. O Globo vem, mas o Globo está com o Moro em 3, 4 páginas ali. Então, Agora, inevitavelmente, tinha que fazer não essa é só o sinergia. Globo, né? Eu vou ter que vereador? fazer um intervalo, mas faz a pergunta, meu querido. Não, é Aziz. sobre o apoio maciço da população. Esses episódios, por exemplo, no Congresso, que eu ia pedir também para o senhor analisar a posição do Rodrigo, que é seu filho, presidente da Câmara, e do senador Renan Calheiros, que ficaram visivelmente contrários, né, à pressão da opinião pública para a aprovação dessas leis. Queria que o senhor analisasse esse processo. O vereador e ex-prefeito César Maia responde em 1 minuto.